Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, nesse canal do Lex. Sintam-se acolhidos para a gente refletir sobre o Evangelho de hoje, para a gente compartilhar dessa lição tão maravilhosa de hoje. Hoje, para quem quer acompanhar com seu Evangelho, nós vamos refletir sobre o capítulo 11, nos itens 1 a 4. A gente vai inaugurar o capítulo 11, que é sobre o amor ao próximo como a si mesmo. O capítulo que contém toda a lei. Muito importante esse capítulo de hoje. Quem quiser pegar sua água, para que ela seja fluidificada, magnetizada com as bênçãos das nossas orações, com as bênçãos dessa palavra que nós vamos ler, e a assistência dos nossos amigos espirituais, a quem rogamos que estejam aqui, que Deus possa permitir a presença deles aqui conosco. Eu queria que vocês me dissessem, quem já entrou, se dá para escutar essa musiquinha de fundo, que serve para a gente se harmonizar, se conectar mais facilmente. Vou começar, para dar tempo de os nossos irmãos chegarem, mais pessoas. Vou ler aqui, ao acaso, né? A página desse livrinho, Comece o Dia Feliz. Gosto muito dele. Eu abri aqui na página intitulada O Bom Senso. Uma das virtudes humanas mais importantes é o bom senso. Ele não exige da pessoa que seja tão escolarizada, nem que pertença a uma categoria social tal ou qual. Bom senso é aquela capacidade natural de ver as coisas como elas são e de fazê-las como elas devem ser feitas. É uma questão de equilíbrio moral, que não se aprende em livros, mas com o dia a dia da vida e no permanente contato com os problemas de cada um. Bom senso é a maneira de enfrentar e resolver com simplicidade aquilo que parece difícil. Muito boa essa mensagem para a gente abrir o nosso Evangelho de hoje. Então eu convido a vocês a gente fazer a nossa prece inicial. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. É simplesmente para se sentir mais conectado, mais rapidamente. Amado Jesus, nosso maior amigo, nosso mestre, nós em primeiro lugar te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por essa oportunidade de iniciar esse dia com a Tua palavra, o Teu Evangelho. Nós te rogamos, Senhor, que esteja conosco, que Teus anjos amigos também possam nos assistir, nos ajudando, Senhor, a compreender a Tua palavra e a nos fazer compreender, nos ajudando principalmente, Senhor, a praticar todos os dias, em cada pequeno momento, as Tuas lições. Nos abençoa, Senhor, dá-nos da Tua proteção, faz com que nós possamos viver acompanhados de boas companhias, de boas vibrações e boas energias. Nos ajuda, Senhor, a elevar nosso pensamento a Ti, transformando a nossa energia para uma energia de luz, de paz, de bênçãos, para que nós possamos, Senhor, ser instrumentos da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, ser luz por onde passarmos. Nos ajuda, meu Deus, a cumprir a Tua palavra. Que os nossos lares, nesse momento, Senhor, sejam iluminados pela Tua palavra. Que assim seja. Então, gente, eu vou começar aqui com a leitura, capítulo 11, itens 1 a 4. O mandamento maior.
Os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Façam aos homens tudo o que gostariam que eles fizessem para vocês, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Tratem todos os homens da mesma maneira que gostariam de ser tratados. Lucas 6:31. Vou seccionar nosso estudo hoje para facilitar, falando primeiro desses itens 1 e 2, sobre o mandamento maior. Então, Jesus estava naquele contexto, em que várias vezes foram feitas perguntas a ele para testá-lo, e com sua magnânima sabedoria, Jesus sempre soube colocar as palavras certas, as alegorias certas, no momento certo, para tentar se fazer entender pelas pessoas ignorantes, pequenas assim como nós da época, que ainda não tinham condição de entender toda a extensão da sua luz, das suas orientações, da sua doutrina tão querida. E aqui o fariseu, querendo fazer uma armadilha para Jesus, sabendo que é uma pergunta muito difícil de responder para pessoas comuns, perguntou qual era o maior mandamento da lei. E Jesus responde: amar a Deus, e vejam, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então, achei bem interessante, relendo essa passagem, observar que Jesus coloca 3 dimensões de amor para nós. Ele coloca a dimensão do coração, quando ele está falando do nosso sentir, do nosso sentimento de amor. Amar o sentimento, sentir isso, sentir essa dedicação, essa energia, essa fé. Sentir é o nosso coração. Quando ele fala de toda a nossa alma, então é uma entrega, é um amor com entrega, com total confiança, com segurança. É você mergulhar sem ver. É crer de toda a nossa alma e perceber como Deus está em cada pequeno ato ao nosso redor, em cada pequeno fato, em cada pequeno acontecimento das nossas vidas. É interessante que essa semana eu assisti um filme que eu acho que muita gente já assistiu. Esse filme não é novo, mas se chama Milagres do Paraíso. E eu nunca tinha assistido, apesar de não ser novo. E é um filme extremamente emocionante, porque a mensagem final do filme é justamente essa. A nossa vida está recheada de pequenos milagres da atenção de Deus, do amor de Deus por nós, da proteção dele por nós, embora na quase totalidade dos momentos a gente não consiga ver, não consiga sequer perceber essa presença, porque não andamos muito atentos, porque fazemos pouco silêncio, porque observamos pouco na nossa rotina corrida, geralmente, e cheia de afazeres. Então, essa é a entrega, de alma, é a fé, amar com a alma, amar com toda a fé, e sempre rogando a Deus que o grão de mostarda de fé que nós temos dentro de nós, que ele cresça, que ele floresça, que sempre aumente, que nas nossas batalhas, nas nossas aflições, nas nossas angústias, a nossa fé possa se manifestar e a gente possa perceber essa presença divina no nosso dia. E ele completa: amar a Deus, então, de todo o coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Isso é o que a doutrina nos prega sempre. Não a fé cega,
mas a fé raciocinada. É aquilo que a gente ouve aqui sempre, sempre os nossos amigos que estão vindo trazer o Evangelho, estão sempre falando. Fé com razão, para que seja uma fé firmada na rocha, para que seja uma fé embasada, pensada, refletida, e não simplesmente ingerida, não, digerida, uma fé realmente raciocinada. Então, Jesus, nessa resposta perfeita, nos dá o maior, o primeiro, o mais perfeito mandamento. Amar a Deus em todas as nossas dimensões, coração, alma e entendimento. E ele passa então para o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. E diz que esses dois mandamentos juntos contêm toda a lei e os profetas. Então, quem se propõe a falar sobre a palavra de Deus ou refletir sobre a palavra de Deus para quem quer que seja, com quem quer que seja, tem que refletir esses dois mandamentos, essas duas premissas em toda a sua fala. Então, para a gente saber se a fala de alguém contém ou não a real intenção do Evangelho, a gente pode avaliar por esses dois prismas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, o Evangelho nos traz em seguida, já no item 3, a parábola dos credores e dos devedores. O reino dos céus é comparável a um rei que quis ajustar contas com seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía para liquidar sua dívida. O servidor, atirando-se aos pés do rei, suplicou-lhe dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então o rei, compadecido por aquele servidor, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas. Agarrou-o pelo pescoço e, sufocando-o, disse: Você vai me pagar agora o que me deve. E seu companheiro, atirando-se a seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e retirando-se, mandou prendê-lo até que ele pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram avisar ao rei o que tinha acontecido. O rei mandou buscá-lo e disse: Mau servidor, perdoei-lhe tudo o que me devia, mas pois assim me pediu. Não deveria então ter tido piedade do seu companheiro como eu tive de você? E o rei, furioso, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu irá tratá-los, se não perdoarem do fundo do coração as faltas que são cometidas contra vocês. Esse trecho está em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Gente, sobre essa parte, que eu vou logo fazer a leitura do item 4, para a gente já ir compreendendo a parábola. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro do que adotar como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, compaixão, bondade e dedicação, se não lhes oferecemos o mesmo? A prática desses ensinamentos morais leva à destruição do egoísmo. Quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta
e como base para suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, somente união, concórdia e amabilidade mútua. Gente, aqui, para iniciar a falar dessa parte, eu me recordo quando fala essa frase: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Eu me lembro bastante de uma palestra que eu assisti do Haroldo Dutra Dias, e que ele fazia uma comparação interessante. Ele dizia que quando você entra no avião, já vem aquela mensagem: em caso de despressurização, máscaras cairão e você deve colocar primeiro a máscara em você e somente depois na pessoa que estiver ao seu lado. E o que ele quis dizer com isso foi que o mandamento fala amar ao próximo como a nós mesmos. Então, ele pressupõe que antes de amar alguém, a gente já se ama. A gente já se valoriza. A gente já se cuida. E eu me lembro que ele dava um alerta, ele dizia: se você começa a sentir qualquer tristezazinha, qualquer angustiazinha, aquele início de aflição, seja no início ou não, cuide de você, entre em prece sincera, rogue a Deus pela ajuda dele, rogue a Deus por sabedoria, por conhecimento, por luz, por sugestões de como caminhar, de como proceder em todas as situações em que houver dúvida, em que houver dor. A gente, para amar os outros, a gente precisa primeiro se amar. A gente precisa estar bem para poder ajudar, para poder amar, para poder agir com os outros como a gente gostaria que agissem conosco. Então, nos cuidemos, nos valorizemos, nos demos pelo menos um minuto diário, um momento diário para nós, para reserva para o nosso dia, em que a gente possa alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa mente. Se a gente começa a se sentir assim, que a gente tome um banho relaxante, que a gente faça uma oração, que a gente leia alguma coisa edificante, alguma coisa que possa realmente nos acrescentar, que mude o nosso foco, que nos coloque para refletir sobre alguma coisa que nos conduza a uma boa energia, que eleve os nossos pensamentos, é alimento espiritual. Então, que primeiro a gente se alimente do que é necessário para nos sentirmos amados por nós mesmos, porque assim facilita a nossa caminhada no sentido de fazer isso com o outro. Se eu estou me sentindo tranquila, se eu estou me sentindo em paz comigo mesmo, com a minha consciência, se eu estou ciente do meu próprio valor, se eu me amo, se eu me perdoo, se eu não me arrasto em culpas que não vão me levar a nenhuma transformação positiva, mas se eu foco em melhorar, se eu foco em crescer, se eu me perdoo, se eu me culpo menos a cada dia, é mais fácil eu me colocar no lugar do outro para poder ajudar. É como ele dizia também nessa palestra, que eu nunca esqueci, ele dizia que a maior caridade, existem a caridade moral e a caridade material, mas que a maior caridade que a gente pode fazer, de fato, é o exemplo, né? Porque o exemplo, ele envolve as duas. E é o exemplo que arrasta, é o exemplo que leva as pessoas, é o exemplo que inspira as pessoas a agirem daquela forma. Então, a primeira parte que eu queria chamar a atenção nesse evangelho de hoje é sobre isso, amar ao próximo como a si mesmo. Então, pressupõe que primeiro a gente se ame, primeiro a gente se cuide, né? Então, achei interessante trazer isso para vocês. E o Evangelho continua dizendo que essa máxima de amar ao próximo como a nós mesmos e fazer ao próximo como gostaríamos que fizessem por nós, ele diz aqui que contém a expressão mais completa da caridade. Isso é um lema, é um guia para a nossa jornada. Então,
Essa máxima nos serve de guia para tudo na nossa vida. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Porque é um dizer como agir. Como eu devo agir. É simples, como eu gostaria que agissem comigo. Eu devo falar ou não devo falar? Eu gostaria que falassem, se fosse eu. Eu devo assim proceder ou não proceder? Eu alerto ou não alerto? Eu gostaria que fizessem comigo. Então nós somos a própria medida desse mandamento. Porque ninguém quer para si o mal. Afinal, nós somos, por natureza, ainda muito egoístas. Em primeiro lugar, a gente pensa em a gente ter, em a gente ganhar, em a gente ser, em nós. E ninguém quer para si o mal. Então, tomemos como medida, tomemos como guia para conseguir praticar essa máxima no dia a dia a nós mesmos. E aqui eu sempre penso sobre isso, eu reflito muito, tentando realmente que internalizar esse pensamento, é que para a gente conseguir praticar essa máxima, eu entendo que a seta é a moderação, sabe? Moderação em tudo. Como é difícil às vezes ser moderado, mas nós temos 24 horas para tentar, todos os dias, né? E eu entendo que agir com moderação, sabe? E com menos gana, e com menos gula para as coisas, sabe? Sempre olhando para quem está ao nosso redor, porque no fundo isso é o nosso egoísmo gritando. É justamente esse eu, para mim, por mim, né? Eu, sempre eu. E quando a gente consegue agir com um pouco mais de moderação, a gente consegue ter aquele tempo de pensar e olhar ao redor e ver, tem os outros. Então, moderação, eu acredito que é uma palavra que pode nos ajudar a praticar essa máxima no nosso dia a dia. Sabe, vamos ser mais moderados, vamos com menos sede ao pote nas coisas, para nos dar o tempo de pensar antes de agir. Dar o tempo de nos colocar no lugar do outro e ver se era daquele jeito que a gente gostaria se a gente estivesse no lugar daquela pessoa. Então, eu acredito que a palavra-chave aqui é a gente agir com moderação. Esse é o desafio, né? E eu acredito que quando a gente age com moderação, a gente consegue atingir a empatia mais rapidamente. A gente consegue ir se transformando numa pessoa mais empática, que é justamente isso. Empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Isso em qualquer situação da nossa vida, sabe, gente? Na prática mesmo, se a gente for parar aqui para pensar em quantos exemplos diários a gente poderia usar a moderação, e a moderação poderia nos levar a uma maior empatia, e a empatia poderia nos fazer conseguir atingir essa máxima de agir com o próximo como nós gostaríamos que agissem conosco. Então, isso é em cada pequeno momento do dia, no modo de falar com o filho, principalmente nas nossas relações mais próximas, sabe? Perceber em cada pessoa ao nosso redor um ser que merece respeito, um ser distinto, um ser diferente, que tem uma personalidade única, que foi criado por Deus, assim como nós, diferente de todas as pessoas, com as suas peculiaridades e que merece respeito, né? Então, é como a Grace está falando aqui, equilíbrio é tudo, e olhar sempre para o nosso lado. Pois é, Grace, eu acredito que para começar a ter equilíbrio, nós precisamos focar em ser mais moderados, sabe? O moderado é contar até 10 antes, né? Eu acredito que seja isso. Contar até 10 antes e ir com mais calma. E deve ser uma conquista diária, né? É um foco, uma luta nossa contra nós mesmos, sempre. Porque, como vocês sabem, ninguém pode nos fazer mal. Ninguém pode nos fazer mal. Só nós podemos nos fazer mal, né? Como todo mundo sabe.
Também tem uma coisa que eu queria dizer, que eu lembrei quando eu estava estudando essa passagem, é que uma vez o Divaldo Franco estava numa entrevista, estava dando uma entrevista para um programa de TV, e uma passagem que ele falou que eu fiquei assim, focada naquela palavra, sabe? E que ela imediatamente me trouxe um conforto, me trouxe uma paz e me trouxe um senso de autorresponsabilidade, que foi ele dizer assim, olha, Deus, ele não tem um caderninho para estar anotando cada pequeno ato nosso de deslize, cada pequeno ato nosso que exige aquela misericórdia. Ele não está anotando também cada ato que a gente julga muito bom, muito bondoso, cada ato que a gente julga ganhei ponto. Não existe um caderninho, existe a lei. Existe a lei de amor, existe a lei magnânima, a lei excelente, a lei de Deus. Ela é uma lei. Se eu infrinjo a lei, eu sofro as consequências da lei. E por que que tem a lei? Justamente porque Deus é soberanamente justo e bom. E a lei, ela abarca todos nós com total isonomia. Não depende da sua condição em nenhuma das áreas. Nem social, nem física, nem econômica, nem energética, nenhuma. Ela é para todos. Então, se eu infrinjo a lei vai se fazer sobre mim. E toda vez que a gente infringe essa lei, ele recorda, você angaria um débito para a sua caminhada, mas que pela misericórdia divina, você tem sempre, em reencarnação, a oportunidade de refazer, a oportunidade de atender à lei para entrar em equilíbrio. Então, sabe essa falta desse pensamento, desse caderninho, e que analisa cada ato do seu dia, não é papel de Deus tá anotando, é a lei. Então, a lei ela é natural. Assim como todas as leis da física, todas as leis que o nosso intelecto ainda muito limitado conhece, é uma lei. E é a lei de amor. Né? Deixa eu ver aqui, gente, o nosso horário. Parece que eu já estou passando do nosso horário. Mas eu ainda queria dizer, para a gente encerrar, que eu fui analisar aqui o Livro dos Espíritos, nas passagens que tem a ver com o nosso evangelho de hoje, e na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho responde ao ser perguntado: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta de Santo Agostinho, cheia de sabedoria: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Eu li em algum lugar que, segundo Santo Agostinho, a reencarnação em que ele mais evoluiu foi a reencarnação em que ele aplicou esse aprendizado. Vejam, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem e de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acredita em mim, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes, e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus,
depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Gente, essa passagem de Santo Agostinho é maravilhosa, né? No final, quando ele diz que ao fazer o exame diário antes de dormir do seu dia, se fazer as perguntas necessárias e se responder com sinceridade, você se responder com total franqueza, eu agi da forma como eu gostaria que agissem comigo? Então, e pedir a Deus, por acaso a resposta for negativa, pedir a Deus inspiração para fazer as perguntas certas e se responder com realmente 100% de franqueza. E pedir a Deus iluminação para da próxima vez agir melhor, é como ele diz, isso te traz força para se aperfeiçoar, porque acreditem, Deus o assistirá. Quem pede com total franqueza por sua própria melhoria, não pode pedir algo mais nobre, não pode pedir algo melhor. E muitas vezes a gente sabe que quando a gente trata de coisas materiais ou de acontecimento da nossa própria vida, a gente não sabe o que pedir, porque a gente não sabe o que está reservado para nós. A gente não sabe o que a gente fez em reencarnações passadas. Então, realmente, o pedido mais sábio é esse, né? É sabedoria para nos fazer as perguntas certas e nos responder com total franqueza para que sejamos intuídos da melhor maneira possível. Então, era esse o evangelho de hoje, gente, que eu tinha essas reflexõezinhas para trazer para vocês. Já estamos aqui com o tempo, né, que o Lex pede que a gente observe. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Infelizmente, quando a gente está aqui falando, vocês veem que eu fico olhando para cá para tentar acompanhar, né? Enquanto eu sei que eu deveria olhar para cá para ter uma maior conexão com vocês. Mas quem está aqui desse lado, às vezes é difícil ficar olhando aqui só para esse lugarzinho, né? E para a gente conseguir interagir mais com vocês, a gente olha aqui para o que vocês estão escrevendo. E me desculpem que eu não consegui ler tudo que vocês escreveram, mas eu consegui ver algumas participações. Fiquei muito grata por vocês participarem, isso ajuda a gente aqui. Quero agradecer a presença de todos em nome do Lex. Quero reiterar que todos os dias a Casa Espírita tem esse trabalho maravilhoso, né, de trazer o Evangelho para todos nós, tanto para nós que nos dedicamos um pouco para ler antes, para procurar alguma referência e trazer para vocês, para a gente compartilhar, como para quem recebe na sua casa, né, que a gente também fica do outro lado no dia dos demais colegas. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Grace, Tamara, Val, Daniela e a todos os outros que estiveram aqui e aos que ainda vão assistir, que essas palavras possam ajudar a vocês, assim como eu espero que também me ajudem na nossa caminhada de transformação diária, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final. Jesus amado, Jesus amigo, todos os anjos espirituais que estiveram conosco, todos os anjos da luz, os anjos do bem, que estiveram conosco neste momento, na casa de cada um de nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Senhor, por cada bênção diária, por cada oportunidade diária, pela Tua proteção infinita sobre nós, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua sabedoria, pelo Teu olhar misericordioso sobre cada um de nós. Nos auxilia, Senhor, nos assiste, para que nós possamos adquirir o hábito de todas as noites, antes de dormir, fazer o nosso exame mental, o nosso exame da nossa prática diária, de como agimos uns com os outros, de como agimos com as pessoas, do que pensamos, Senhor, para que a nossa caminhada possa ser fecunda de bons exemplos, que nós possamos, Senhor, ser instrumento das Tuas palavras por onde a gente passar, que a Tua luz infinita, incandescente aos nossos olhos pequenos e limitados, se faça, Senhor, sobre nós, embora não possamos ver. Ilumina nossas casas, ilumina nossas mentes, a cada um de nós. Ilumina os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos,
os nossos amigos, as pessoas que mais sofrem, as pessoas que estão nos hospitais. Que a tua bondade infinita, Senhor, possa se fazer sempre sobre nós e que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor. Os nossos sentidos estejam ligados para captar a energia do bem com que o Senhor nos envolve. Que nós sejamos dignos, Senhor, do mínimo minuto, segundo, átimo de tempo do teu olhar sobre nós. Assim nós te pedimos, abençoa o nosso dia, nossa caminhada, que assim seja. Amém. Então, meus amigos, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.